Nessa videoaula falaremos sobre o zero ou raiz da função do primeiro grau. Então vamos começar pela definição. Seja f uma função dos reais nos reais, ou seja, vamos tomar uma função real f, certo? Uma função do primeiro grau. E claro, se ela é do primeiro grau, ela é da forma f de x igual a x mais b, onde esse coeficiente a tem que ser obrigatoriamente diferente de zero, porque senão ela deixa de ser do primeiro grau e será uma função constante. Enfim, vamos tomar uma função do primeiro grau, uma função real. Beleza. O que nós denominamos de zero ou raiz dessa função é o valor de x que a torna igual a zero. Então, o que é o zero de uma função? É o valor de x que vai zerar essa função. Ou seja, é o valor de x tal que f de x, tal que a sua imagem é igual a zero. Em outras palavras, quando a gente procura o zero de uma função, seja ela de que grau for, a gente deve encontrar o x tal que a sua imagem, f de x, seja igual a zero. Bem, como é que você encontra o zero de uma função do primeiro grau? Como a função do primeiro grau é bem simples, pelo menos eu pego a função igual a zero e isolo o x. Bem rápido. Mas a gente vai desenvolver aqui um processo que, se você quiser, você pode utilizar para determinar a função do primeiro grau, o zero dela, de maneira bem direta. Imagine o seguinte, eu pego a função, quando eu quero o zero de uma função, f de x tem que ser igual a zero. Por quê? Porque a definição de zero de função, f de x tem que dar zero. Mas sendo uma função do primeiro grau, no lugar do f de x, eu coloco ax mais b igual a zero. Como nós queremos determinar a sua raiz, a gente tem que isolar o x. Então, joga o b para o outro lado com o sinal trocado. Logo, ax igual a menos b. E agora pega o a que está multiplicando, passa dividindo. E vai ficar, então, x igual a menos b sobre a. O que é isso, gente? Toda raiz, todo zero de uma função do primeiro grau, ele será o valor de menos o termo b sobre a. Então, se você quer, de uma maneira bem rápida, determinar a raiz de uma função do primeiro grau, você vai pegar menos o termo b, que é o termo independente, sobre o coeficiente a. Esse valor encontrado, x igual a menos b sobre a, é então a raiz dessa função do primeiro grau. Bem, dito isso, em um gráfico da função do primeiro grau, o zero da função ele equivale ao ponto em que ela corta o eixo x. E aí vale lembrar que eu falei função do primeiro grau porque é o assunto que nós estamos estudando agora. Mas, de maneira geral, o zero de qualquer função, seja ela de que grau for, equivale ao ponto onde o gráfico corta o eixo x. Vamos então aqui, nesse plano cartesiano, tomar aqui o gráfico de uma função do primeiro grau. Como nós já sabemos, o gráfico de uma função do primeiro grau é sempre uma reta, como a gente pode perceber. Nós temos aí uma reta crescente. E aí o que você pode observar? Esse ponto onde o gráfico corta o eixo x é exatamente a raiz da função. E como a gente acabou de demonstrar, essa raiz ela equivale a menos o valor de b sobre o valor de a. Bem, só para a gente treinar um pouco mais, nós sabemos que onde o gráfico corta o eixo y equivale ao valor do termo independente, que é o termo b. Então você vai ter que o gráfico de uma função do primeiro grau corta o eixo x na raiz da função, que é o valor de menos b sobre a, e corta o eixo y no termo independente, que é o valor de b. Bem, agora vamos fazer alguns exemplos para que a gente possa aprender a determinar a raiz de uma função do primeiro grau. Lembrando, em geral, eu calculo a raiz igualando a zero e isolando o x. Porque é fácil, é rápido, dá para a gente fazer tranquilamente. Mas, se você quiser utilizar a fórmula que eu demonstrei agora há pouco, que a raiz é menos b sobre a, pode utilizar à vontade. Primeiro exemplo, determine a raiz da função f de x igual a 2x menos 8. O que nós vamos fazer? Eu vou igualar essa função a zero e vou isolar o x. Quando eu igualo a zero, eu tenho 2x menos 8 igual a zero. Jogo 8 para o outro lado com o sinal trocado, então 2x igual a 8. Logo, o x é 8 dividido para 2, portanto, o x é 4. Isso quer dizer, então, que a função f de x igual a 2x menos 8, ela tem raiz x igual a 4. Bola para frente. Segundo exemplo. Seja a função g de x igual a menos 3x mais 10. Quero saber qual o zero dessa função. Como eu quero saber o zero dela, iguala a função a zero e isolo x.
Igualando a zero, eu tenho que menos 3x mais 10 igual a zero. Portanto, menos 3x igual a menos 10. Passo o menos 3 dividindo, então o x será menos 10 sobre menos 3. Menos e menos dá mais, então nós temos que o x é igual a 10 sobre 3. Ou seja, esta função g de x igual a menos 3x mais 10, a raiz dela é x igual a 10 sobre 3. Terceiro exemplo. O gráfico a seguir é de uma função afim. Vamos lembrar que função afim é a mesma coisa que função do primeiro grau, apenas é uma notação diferente para dizer a mesma coisa. Quero saber, olhando para esse gráfico, qual o valor de sua raiz. Nós já sabemos que a raiz de uma função é onde ela corta o eixo x, então olhando para o gráfico você percebe que ela corta o eixo x no 2, né? Como ela corta o eixo x no 2, nós temos que a sua raiz é x igual a 2. E aí, claro, aproveitando aqui a oportunidade, o termo b dessa função do primeiro grau é 3. Por quê? Porque corta o eixo y no 3. Quarto exemplo. Determine m pertencente ao conjunto dos números reais para que o menos 5 seja a raiz da função real f dada por f de x igual a menos x mais 3m. Vamos lá então, esse exemplo é um pouco diferente. O que eu quero? Eu quero saber qual o valor do m, lembrando que o menos 5 é raiz da função. Pense aí, o que quer dizer o fato do menos 5 ser raiz da função? Quer dizer que se eu substituir na função o x por menos 5, a função vai zerar. Ou seja, f de menos 5 tem que dar zero. Sabendo disso, é exatamente isso que eu vou fazer. Eu vou pegar a função f de x igual a menos x mais 3m, e onde tem x eu vou colocar menos 5. Então fica f de menos 5 é igual a menos o x, que é menos 5, mais 3m. Vamos lembrar que f de menos 5 é zero, porque é raiz, né? Então vai ficar 0 é igual, menos e menos dá mais, então vai ficar 5 mais 3m. Se 0 é igual a 5 mais 3m, invertendo a igualdade, eu posso fazer isso, ou eu posso trazer só o 3m para o primeiro membro, com o sinal trocado. Trazendo ele, fica menos 3m igual a 5. Passo o menos 3 dividindo, então m é 5 dividido para menos 3. Repete o sinal de menos, ou seja, m igual a menos 5 sobre 3. Portanto, para que o menos 5 seja a raiz dessa função, nós devemos ter m igual a menos 5 sobre 3. Dessa forma, então, finalizo essa videoaula. Videoaula essa onde nós falamos sobre a raiz de uma função do primeiro grau.